Lázaro, prazer ter você aqui, uma alegria muito grande, uma satisfação, um orgulho, uma honra. Não sei nem como falar, né? Porque você sabe o quanto eu gosto de você, você sabe o quanto você é querido, o quanto você é importante para o Brasil. Seja bem-vindo ao Entre Ô Linhas. Silvio, eu faço suas minhas palavras também. É muita alegria poder estar aqui batendo esse papo com você. Eu acho que é uma oportunidade rara, né? Porque a gente faz muita entrevista, mas nem sempre a gente consegue chegar num lugar de coração aberto, sabendo que vai falar de temas que vão ter uma compreensão, que dá para falar livremente, que dá para aproveitar dessa irmandade e esse desejo de construção de um país melhor para tentar contaminar as pessoas aí. Então, obrigado pelo convite. Sou seu admirador, não é de hoje, e estou feliz de estar aqui também nesse grupo seletíssimo de entrevistados. Me sinto honradíssimo. Como é que você vê o seu papel como artista, estou falando como artista de uma maneira geral, diante de um mundo em que se apresenta hoje diante de urgências, né? Ou seja, a gente tem que. Alguma coisa vai ter que ser feita. E diante disso, como é que você vê o seu papel como artista e o papel da arte diante dessa conjuntura que se apresenta diante de nós? Talvez eu te dê uma resposta aqui, Silvio, que não seja muito estimulante, mas como eu te disse, me sinto confortável para conversar com você sobre esses conflitos que a gente vive. Assim, tem uma compreensão que eu tenho, é de que a arte, com certeza, abre portas. Que a arte tem a possibilidade de transformar, mas nem sempre ela será suficiente. E está aí esse ponto que os meus 42 anos de idade me trazem uma certa melancolia ao falar sobre esse assunto. A arte, hoje em dia, vem sido tratada como vilã por uma parte da sociedade, não é por toda a sociedade, mas por uma parte, e isso me deixa um pouco entristecido, porque eu estou aqui porque sou fruto da arte. Eu sou fruto do bando de Teatro Olodum. Quando, com 15 anos de idade, sem saber quem eu era, sem saber qual era meu papel no mundo, sem saber como eu poderia transformar as realidades que eu vivia, eu encontro esse grupo e, de repente, vejo que tem uma perspectiva aí. Um grupo que estava se reunindo sem patrocínio, um grupo que estava se reunindo com atores vindos da periferia, de grupos de teatro ou sem nenhuma experiência, e que disseram assim, temos uma voz, ela precisa ser escutada e a gente vai levar isso para os palcos. Esse é o Bando de Teatro Olodum na minha vida. Foi quem me deu a régua e o compasso para saber qual era a minha função no mundo. Foi exatamente esse grupo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a arte fica mais poderosa mesmo quando ela se associa com outros setores da sociedade. Tem coisas que provocam transformação que são do poder público, dos governos, das políticas públicas. E isso, hoje eu não consigo mais falar assim. Talvez se eu estivesse dando essa entrevista para você há 10 anos atrás, sem chegar no Rio de Janeiro, eu ia estar falando somente do brilho e do poder transformador da arte, que tem também. Mas hoje eu me sinto obrigado a falar sobre isso e trazer essa reflexão. A gente sempre fica nessa coisa da representação, né? Não tem a presença, outra no que você disse. Porque assim, você tem diretores negros, mas sempre ficam sendo aqueles solitários, né? Aqueles que todo mundo quer alcançar, mas que poucos podem alcançar, justamente porque não existe todo um processo de base material. E além da base material, você tem também o que você me colocou, que é um problema que eu sinto no coração e que todo o tempo eu falo para meus alunos, meus orientandos, minhas orientandas. A gente pratica. Meu pai me falava como jogador de futebol, meu pai foi goleiro do Corinthians. Ele dizia o seguinte: nós negros, a gente não tem um espaço do aprendizado porque a gente não tem um espaço do erro. A gente aprende errando, a gente erra, a gente corrige, a gente vai acertando. E aí você fala, puxa, tem que fazer o filme da vida, porque a gente não sabe quando a gente vai ter outra oportunidade. E se não ficar bom, vai chegar alguém e vai dizer o seguinte, puxa, olha, eu te dei a chance, você não aproveitou. Tá, o famoso tá vendo aí. Por isso que a gente precisa, para fortalecer o cinema negro brasileiro, além das condições materiais, a gente tem alguma coisa. Tem alguma coisa que está te chamando a atenção? Assim, além, obviamente, de medida provisória, né? Medida provisória, né? Que acho que, né? Vamos fazer a propaganda que merece. Mas tem alguma coisa que está te chamando a atenção? Você acha que tem uma juventude que está preocupada com isso, que está pensando nisso?
e que passando esse período de desgraça profunda que a gente está vivendo no Brasil, acho que a gente vai ter uma base, pelo menos uma massa crítica, para construir políticas culturais no Brasil e que amparem o surgimento do cinema negro? Para mim é muito difícil hoje em dia falar sobre política cultural porque eu não tenho noção do tamanho do estrago que está sendo feito. Ah, Nas políticas de promoção da cultura no nosso país, eu não sei quando a gente consegue reverter isso. Isso, para mim, é uma incógnita. Não sei se resolve em 5, 10 anos. eu acho que eu particularmente acho, não sei se eu estou muito pessimista, estão dizendo que eu estou muito pessimista. Mas eu tenho motivos para isso. A questão é, eu acho que a gente perdeu uma geração. Eu concordo. Eu acho também. Eu concordo. A sensação que eu tenho é essa. Aí, tentando fazer um exercício mais generoso, por outro lado, eu tenho encontrado e conhecido tantos jovens, homens e mulheres negros, roteiristas, cineastas, que estão com novas ideias, variedade de temas, variedade de formatos de produção. Claro que sempre em formatos muito modestos financeiramente, né? Precisa falar isso. E isso não mantém o mercado, né? Você faz um filme que é uma exceção, que vai para um festival e etc., mas isso não mantém a constância de produção. E isso me dá alguma esperança. Essa turma que está com novas linguagens, Viviane Ferreira, Juliana Vicente, Jota, Glenda, enfim, Ari, não queria ficar citando para não ser injusto, mas eu vejo algumas oficinas de roteiristas, eu vejo gente tão boa, tão capacitada. Acabei de fazer um filme, inclusive escrito pela Maíra, sensacional, um filme de comédia, inclusive. Acabei de filmar aqui. O roteiro dela muito bom. Isso me dá fé, me dá esperança, porque tem uma coisa que ninguém tira da gente, né? Sempre gostamos de ouvir história. E continuamos a gostar e continuaremos a gostar. Então, contadores de história bons, eu acho que a gente tem. Como a gente vai viabilizar isso é a grande pergunta. Se você acompanhar meu canal, você vai ver que eu estou fazendo uns vídeos sobre quadrinhos, né? Eu sou fã incondicional de quadrinho. Gosto de quadrinho, gosto de super-herói, gosto de filme de super-herói. Estou vindo te mostrar uma coisa aqui, ó, só para você. É... Deixa eu ver se tem luz aqui, se dá para ver. Olha só. Gente, você que me engano, você não conseguiu sair dos anos 80. Não saí, não saí. Eu Olha ele também ali não reinando. consegui. Olha quem está reinando aqui. Olha, tem o Fred Krueger. E tem o Pantera Negra. Eu vi o nosso rei T'Challa aí. Tá aí, T'Challa está aqui também. Paz! Então, eu sou fã de quadrinhos, sou fã de filme de herói. Vou fazer uma pergunta assim que. Que você mais gosta de filme de herói, desse filme de super-herói? Quais que você acha. Agora vamos voltar. Vamos fazer um melanger. Vamos colocar um tom mais grave, mas ao mesmo tempo falar de um assunto que parece ser um assunto mais contraído. Desses filmes de super-herói, o que você acha muito bom, assim? O diretor, o ator Lázaro Ramos, tecnicamente falou assim: esse filme aqui eu acho que é uma obra de arte. Não tem como não falar do Pantera Negra, né? Porque o Pantera Negra é um marco, né? É um marco em todos os sentidos. A experiência que eu tive no cinema ao ver o Pantera Negra a primeira vez, eu voltei para a minha adolescência e eu vibrava de um jeito, e aqueles rolezinhos que tinham naquela época, da juventude se juntando para ir para o cinema, os aplausos que tinham. Aí depois, quando eu fui ver os Vingadores, e antes do T'Challa entrar, quando entrou a música, no dia que eu estava no cinema, a plateia aplaudiu só por ouvir a música de Wakanda, é revolucionário, né? Fez um bem a uma geração inteira e eu me incluo nessa geração. Não tem como falar, eu acho que é o maior... Acho que você está se referindo ao Guerra Civil, né? Quando ele aparece, Brasil. Que filme, né? Exatamente. Que filme. Exato. Agora eu tô meio nas séries, né? Eu tô, assim, o The Boys, não sei se você já viu. É sensacional. Eu sabe que eu não conhecia, eu vi a série. E é curioso, né? Vou te contar uma curiosidade aqui, né? Contar pra você, mas todo mundo vai ficar sabendo, porque todo mundo vai saber, né? Todo mundo vai ver isso aí. Você sabe que eu assisti The Boys, eu tinha acabado de sair da minha feitura, né? Tinha acabado de sair, aí eu tava ali ainda no resguardo, aí assim, pegava no tablet, assim, assistia The Boys. Que coisa impressionante aquilo lá, né? Eu vi a primeira temporada. A segunda eu achei sensacional. A segunda maravilhosa. A gente tem algumas novidades, por exemplo, como Dion. Você já viu Dion? Não vi, não vi. Você tem que ver, é um super-herói, é do Netflix essa série, é um super-herói negro, é um menino que ele tem 9, 10 anos, né, João? É só uma
uma estimativa, uns 8, 9 anos. Uns 8 ou 9 anos. John tem que assistir, porque esse é outro que aqui em casa faz muito sucesso. Lázaro, o que você quer fazer daqui pra frente? O que você pretende fazer? Daqui para frente, continuar contando história. Já que eu não tenho coragem de entrar para política, vou continuar contando história. Você pensou nisso, seriamente? Pensei seriamente. Quando foi isso? Ah, 2 anos. De 2 anos para cá. De 2 anos para cá. De 2 anos para cá. Pensando mesmo, assim, porque, sei lá, né? A gente fica sempre tentando usar a favor as qualidades que a gente tem. Tem algumas coisas que eu tenho visto na carreira como ator, essa possibilidade de agregar pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de tentar trazer novas ideias, de ter um olhar que compreende que o mundo é diferente e que a gente tem que tentar equilibrar essas diferenças. Eu fiquei, em algum momento, com essa ilusão de que daria para eu enfrentar esse lugar aí. Mas não sei se tenho capacidade emocional para enfrentar o que é a política no Brasil hoje, né? Hoje, todas as pessoas que eu conheço que vão enfrentar essa luta, eu sempre desejo saúde antes de qualquer coisa, porque é uma luta inglória, muito injusta. Hoje, que tem as fake news, que tem a destruição de reputações, e que tem as máquinas, as grandes máquinas financeiras que estruturam a nossa política brasileira hoje em dia. Se a pessoa não tiver saúde e muita fibra, não consegue enfrentar. Então, já que não posso ter isso, continuarei contando histórias. Mas eu quero muito dirigir séries, eu quero dirigir filmes, lançar mais livros, ou seja, continuar contando história, porque uma história bem contada tem um efeito que fica para sempre. Eu sou fruto das histórias bem contadas que eu ouvi, seja do meu avô, que me contou lá no Pati, seja do meu tio-avô, que me falou na casa de Dindim, ali sentadinho, ele falando dos filhos de Gandhi, seja de uma peça de teatro que eu assisti, que ficou em mim para sempre, ou de um filme. Meu irmão, eu tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho de dividir esse tempo histórico, né, como dizia o Carl Sagan, né? Para mim é um imenso privilégio poder estar no mesmo planeta que você, né, diante da vastidão do espaço, né, da imensidão do tempo, dividir o mesmo planeta, o mesmo tempo histórico, a mesma região do globo, o mesmo país que você. Muito obrigado. Apesar que o seu país é a Bahia, mas eu tenho passaporte de lá, até porque sou casado com uma filha de baianos, enfim, eu posso entrar na Bahia de vez em quando. Muito obrigado. Carimbado. Eu que agradeço, Silvio. Você sabe a admiração que eu tenho por você e fico muito feliz de cada vez mais a sua voz estar alcançando novas pessoas, novos lugares. E a minha fé, a minha esperança é nisso, né? É nessa linguagem que a gente está construindo junto aqui, tentando melhorar esse cantinho do mundo que a gente vive.